Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos fazendo algumas reflexões no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo muito bonito, nos traz uma série de lições e esclarecimentos muito importantes para a gente. Nós já falamos sobre a justiça das aflições, onde nós, então, tivemos uma explicação que nos foi trazida pelos espíritos e dentro da obra também de Kardec, que muitas das causas para as nossas aflições de hoje, ou seja, dos problemas que a gente passa, das tribulações que nos são colocadas no nosso caminho, com propósitos de nos educar, de nos ensinar, de nos conscientizar, elas têm as suas raízes nesta existência, mediante as escolhas que nós fizemos e que muitas vezes são escolhas que nos levaram a caminhos ainda muito tortuosos. Mas como nós estamos aprendendo a escolher, a exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, o que resulta em uma responsabilidade pelas nossas escolhas e pelos nossos atos, nós então temos a oportunidade de descobrir aquilo que nos traz felicidade, aquilo que é bom, e aquilo que nos traz infelicidade, aquilo que nos traz dor. Isso tudo em decorrência das escolhas que nós mesmos fizemos e não em consequência a um castigo de um Deus colérico ou que é vingativo, do qual nós teríamos que ser temerários, né? Não, não é isso. Deus nos oferece as oportunidades de aprendizado. E como muitas vezes nós ainda estamos endurecidos nesse aprendizado, é importante, né, endurecidos e não querendo aprender através do amor, então é importante a gente passar por esses momentos para aprendermos, através mesmo do sofrimento, como nos aperfeiçoarmos, como saber o que é melhor, como saber o que é o bom para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Faz parte de um processo de aprendizagem em que todos nós estamos e que nós conhecemos pelo progresso espiritual. Então, muitas das causas que nos levam a passar por essas tribulações se encontram na vida presente. São as causas atuais das aflições. Mas muitas vezes também, nós não encontrando a causa para essas dores, nós então encontramos as suas raízes em vidas passadas, em existências passadas em que nós tivemos a oportunidade também de exercer esse aprendizado e de avançar um pouco mais, mas como ainda nós não aprendemos e muitas vezes nós somos relutantes em aprender através do amor, então, a gente ainda precisa passar por muitas dores que nos vão ensinar, que nos vão conscientizar o que nós devemos fazer ao outro ou deixar de fazer ao outro, de fazer a nós ou deixar de fazer a nós. São as escolhas que nós fazemos. Então, as situações, os contextos, aquilo que nós vivenciamos, as nossas experiências, elas nos servem como um meio para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, os nossos valores morais, bem como os nossos sentimentos e a nossa capacidade de escolher. O nosso espírito vai progredindo e adquirindo, à medida que progride, novas aptidões, novos conhecimentos, novos valores, novas faculdades, inclusive espirituais. E nós todos estamos passando por esse processo evolutivo. E aí nós estamos aqui hoje fazendo algumas reflexões sobre as causas anteriores das aflições. Quer dizer, nós, fazendo um estudo sério da nossa própria consciência, um estudo honesto de nós mesmos, e não encontrando uma causa que justificasse as dores pelas quais nós estamos passando hoje, então essas causas se encontram nas vidas passadas. Né? As vidas passadas quer dizer outras existências corporais que nós, enquanto espíritos, nos utilizamos para o desenvolvimento do nosso próprio espírito. Né? São existências passadas. Temos inúmeras vidas que são parte dessa bagagem espiritual que nós todos temos vindo construindo ao longo desses vários milhares de séculos para trás. Né? O nosso espírito está se desenvolvendo. E hoje nós estamos aqui no item número 8, né? Em que fala assim, Kardec nos traz: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Esta frase, ela sempre me trouxe, né, boas reflexões, né? Inclusive, com relação a esta parte última aqui, né, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Parece que para nós não é muito lógico a princípio, né? Porque as tribulações sendo impostas a espíritos para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, como assim? Né? É uma frase muito interessante para a gente. E aí, para ajudar a gente a entender esta questão, nós vamos fazer um uso de uma parábola que foi trazida por Jesus. É a parábola do filho pródigo. Vamos ler a primeira parte dela. Esta parábola está no capítulo 15 de Lucas. Né? Aqui Jesus nos traz um ensinamento sobre dois filhos de um homem. Né? Então, disse-lhes mais, um homem teve dois filhos.
nós vamos hoje fazer o uso do exemplo do filho mais novo, porque tem um filho mais velho. Mas hoje nós vamos falar do filho mais novo. E é interessante, né, que quando a gente fala de mais novo, a gente quer também, ou a gente consegue também nos fazer compreender que ali existe um pouco menos de experiência, um pouco menos de compreensão, um pouco menos de entendimento. E é interessante, porque o que nós estamos fazendo, lendo ali no Evangelho segundo o Espiritismo, né, é com relação a espíritos que estão endurecidos ou extremamente ignorantes, que, através daquelas tribulações, ou seja, através das dores, são levados a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então vamos ler essa parábola, que é essa primeira parte. Né? Então Jesus disse-lhes mais: um homem teve 2 filhos. E disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Então o pai dividiu com eles, com os 2 filhos, os seus bens. Né? Então, aqui, um deles exigiu a parte que lhe competia dentro da herança do pai. E olha só o que acontece com ele. Passados não muitos dias, ajuntando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, num país estranho, e lá dissipou toda a fortuna, vivendo dissolutamente, né? Gastando tudo ali, aquilo que teria sido dado a ele, né? Fruto de um trabalho muito árduo, talvez, daquele pai, que ofereceu os seus bens para aquele filho. A gente pode compreender de outras maneiras, como sendo Deus também nos oferecendo as oportunidades, né, para que nós possamos também fazer o uso das nossas escolhas e utilizar daqueles bens que nos foram concedidos, a nós como espíritos, né, para o bem de todos e para o nosso desenvolvimento. Né? Então, nos é concedido muitos bens, muitos talentos. Né? A nós, muitas vezes, por misericórdia divina, né, são talentos que nos são emprestados para que a gente possa vir fazer o melhor uso desses talentos e conseguir fazer o melhor uso deles em favor de todos. E não gastando todos esses bens vivendo dissolutamente, né, como ele colocou aqui. Inclusive, vários bens, né? O tempo, por exemplo, né? Como nós estamos gastando o nosso tempo hoje. Será que nós estamos dissipando o nosso tempo, vivendo também sem dar o seu devido valor ao tempo que nos foi concedido? Né? Isso também é uma fortuna que nós precisamos avaliar se nós estamos dando e gastando este tempo, ou este bem, dando o seu devido valor, né? Reconhecendo o valor daquela oportunidade. Mas olha só, continuando aqui a parábola. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Retirou-se dali e se agregou a um dos cidadãos daquela região. Este, porém, o mandou para um arraial seu para apacentar os porcos. E desejava repletar-se de vagens, das que comiam os porcos, mas ninguém lhe as dava. Ele chegou a uma situação tão crítica de necessidades, um sofrimento tão grande, ele chegou no fundo do poço. E ele estava, né, passando mais dificuldades, até mesmo aqui dentro dessa parábola, que os porcos. Ele queria aquilo que os porcos estavam tendo, né, mas nem aquilo ele estava recebendo mais. Né? Ele chegou numa situação de um sofrimento muito grande. Né? Até que, tendo caído em si, disse: Quantos jornaleiros há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui pereço de fome? Olha só. Levantar-me-ei e irei buscar o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz de mim um dos teus jornaleiros. Levantou-se, pois, e foi buscar o seu pai. E quando ele ainda vinha longe, seu pai ouviu e moveu-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço para o abraçar e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Então disse o pai a seus servos: Tirai depressa suas vestes e colocai-lhe sua melhor roupa. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o vitelo cevado. Matai-o para comermos e para nos regalarmos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. E começaram a banquetear-se. Obviamente que a gente leu aqui um pouco mais rápido. Tem muita coisa para refletir aqui. Mas olha que interessante. Né? Vamos voltar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a uma escolha com conhecimento de causa. Então, com essa primeira parte, acho que a gente consegue entender um pouco melhor. Se não fosse ter chegado ao fundo do poço, naquele sofrimento em que aquele filho se encontrava, em que ele não tinha nem o que os porcos estavam recebendo, se ele não tivesse chegado ao último estágio ali em que ele se encontrava, né, de sofrimento, se não fosse estas condições, ele não teria percebido o erro em que ele se encontrava. Ele não seria induzido ao arrependimento,
a conscientização daquela situação em que ele se encontrava. Ele não teria pensado em se arrepender e voltar para aquele que tudo lhe dava. Então, ter chegado ao fundo do poço foi necessário para que ele pudesse reeducar a si mesmo, para que ele pudesse conscientizar-se da situação, para que ele aprendesse, através daquela situação, como melhor dar valor a tudo aquilo que foi concedido a ele. Então, através de um sofrimento, muitas vezes porque nós somos endurecidos ou extremamente ignorantes, muitas vezes esses sofrimentos eles são necessários. E como nós temos agora uma causa tão dura que nos traz esse sofrimento, passando por esse sofrimento, então nós tomamos uma escolha e falamos, eu não posso ficar mais aqui, eu não quero mais ficar aqui, esse sofrimento para mim basta. Então eu vou escolher agora um outro caminho. E foi isso que nós vimos ali na parábola, né, nessa primeira parte da parábola. Então, as tribulações, sendo muitas vezes impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, auxilia eles a abrirem os seus olhos, a conseguirem enxergar melhor. Auxilia eles a fazer uma escolha, porque eles sabem qual é o motivo de tanto sofrimento. Eles sabem a situação em que eles se encontram e agora eles, compreendendo esse sofrimento todo, eles podem escolher um outro caminho, porque eles não podem mais, eles não querem mais seguir naquela situação. Né? Interessante, né, de pensar dessa maneira. Né? E aí, né, eu vou só aqui pular aqui para essa parte final, para fazer o link com a parábola. Olha só o que Kardec nos faz. Né? Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não é verdade? Então, assim, isso para nós é muito importante. Jesus que trouxe essa parábola. Quando aquele filho se arrepende e decide voltar, o que o pai fez? Ele mandou embora, ele negou assistência, ele disse que agora que ele já tinha gastado tudo, que ele continuasse na situação em que ele se encontrava, né? Ele condenou o filho pela ignorância em que ele se encontrava? Não. Ele abriu os braços, foi de encontro até o filho, abraçou e o beijou. Quer dizer, é Deus, na sua infinita bondade, está sempre aguardando a nós, quando nós estamos circulando por caminhos muito tortuosos, a encontrar, né, a se arrepender daquelas faltas, né, compreendendo que aquilo nos traz um sofrimento muito grande e que nós precisamos aprender a escolher outros caminhos, fazer novas escolhas. Né? Então, esse sofrimento ele foi necessário para esse filho dentro da parábola e para nós, muitas vezes, dentro das nossas encarnações, porque através desses sofrimentos nós vamos, muitas vezes, compreender melhor qual é o caminho certo a tomar. Né? Muito interessante. E falando, ou comentando deste texto sobre um outro ponto de vista também, né? Aqui a gente pode falar da planificação das encarnações, né? Em que tribulações podem ser impostas a espíritos que estão endurecidos, né? Mas também a gente tem os espíritos penitentes, aqueles que já se arrependeram e estão em vias de se exercitar na reconstrução de si mesmos. Esses espíritos, lá no plano espiritual, né? Desejosos de reparar o mal que hajam feito, porque eles reconheceram o erro em que eles se encontravam, e com o interesse de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Escolhem o quê? Escolhem as tribulações ou escolhem as provas que vão ser impostas não, que vão ser colocadas nos seus caminhos para que eles possam também melhorar e reparar os erros que eles cometeram no passado. Nós também estamos nessas condições, porque quando nós, no plano espiritual, já temos uma condição melhor de compreender os erros que nós estávamos cometendo e sentindo nós mesmos a necessidade de reparar aquelas faltas, somos nós que muitas vezes pedimos dentro do nosso plano reencarnatório para passar por tal ou tal situação com vistas a reparar os erros que nós cometemos. E nós escolhemos isso muitas vezes de maneira livre, escolhendo situações que nos vão engrandecer e que nos vão auxiliar também a resgatar essas dívidas do passado. Né? Olha que interessante isso. Né? Olha só, continua aqui. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. Olha que interessante. É sempre recomeço, reconstrução, reaprendizagem, né? Conscientização e progresso, porque ele não quer perder o fruto do seu trabalho. O que quer dizer isso? Ele tem um progresso espiritual até então que ele quer continuar. E por que ele quer continuar? Porque ele sabe que é apenas esse progresso espiritual que vai lhe trazer felicidade. Quanto mais ele permanece estacionário na sua condição, né, e retarda o progresso que ele pode fazer através dos seus próprios esforços, mais tempo ele demora para alcançar essa felicidade que ele tanto busca. E essa felicidade se dá através do processo de depuração espiritual e que todos nós estamos passando por eles. À medida que nós vamos construindo essa felicidade dentro de nós, né, nós vamos então construindo riquezas dentro de nós que são imperecíveis, que não têm validade, que são para o espírito como riquezas imortais. E são essas felicidades que se traduzem através das boas experiências,
do conhecimento, dos valores morais, dos bons sentimentos, que vai fazer com que esse espírito seja mais ou menos feliz. E ele, reconhecendo a necessidade de ser feliz, isso o faz querer se livrar de todas as impurezas que caracterizam o seu espírito. E isso muitas vezes se dá aqui através dessas grandes tribulações. E ele pede aquela situação. Né? Então, olha que interessante essa parte aqui. Ó. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, ou seja, resgates do passado, que recebe nelas um merecido castigo ou um processo de educação, de conscientização, e também provas com relação ao futuro que elas preparam, ou seja, são expiações para reparar, né, os nossos erros do passado, e também provas com relação ao futuro, ou seja, em que o espírito escolhe livremente, no intuito de, através de passar por elas, ganhar valores espirituais que o vão permitir alçar novos voos espirituais, né, que vão auxiliar no progresso dele. Ele vai se sentir melhor, mais feliz. Ele sente essa necessidade. São situações em que nós, né, lá no plano espiritual, achamos que nós estamos, ou que nós podemos, né, avançar um pouco mais e nós mesmos pedimos determinadas situações para que nós, através de passar por elas, através dessas provas, a gente comprove que nós já temos esses valores espirituais. E isso nos vai garantir, então, um passo além. Né? Muito interessante. Mas a gente vê aqui, né, algumas coisas são, de certa maneira, escolhidas por nós. E quando aparecem na nossa existência aqui atual, e a gente não sabe o porquê daquela situação, nós nos rebelamos. A gente não acha justo ter acontecido com a gente. Mas muitas das vezes, como a gente está estudando aqui, são provações que nós mesmos escolhemos porque nós achamos que nós já estávamos preparados e que já tínhamos os valores espirituais suficientes para passar por aquela situação. Né? E o que são essas oportunidades, né? Se não as situações necessárias para o nosso progresso que Deus nos concede pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade. Ele nos deixa sempre os meios, né, abertos para que a gente possa escolher e progredir. Né? São oportunidades de aprendizado. Por isso que ele termina aqui, Kardec, né, rendendo graças a Deus. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Que é contrário àquela ideia que nós temos de inferno ou de condenações eternas por conta de um erro. Todos nós passamos por situações de muitos equívocos decorrentes desse processo de aprendizagem. E Deus, assim como o Pai, né, que recebe o filho pródigo, nós todos, né, estamos pedindo oportunidades para que a gente possa voltar a se aproximar dele. Né? Então, os nossos erros, os nossos equívocos, que fizeram parte desse nosso caminho, agora eles podem ser redirecionados através de boas ações dentro de nós, através de uma reforma íntima, através de uma melhoria moral e também através das obras em que nós podemos nos exercitar em favor do próximo, seja no nosso trabalho, seja no meio em que nós habitamos, né, com os nossos amigos, com a nossa família, com todos aqueles que passam necessidades, que estão ao nosso redor. Ou seja, fora da caridade não há salvação. É isso que se espera de nós para que a gente possa também aprender com o amor e não também apenas com os sofrimentos. Né? Eles vão existir, porque nós ainda não aprendemos como trabalhar apenas com o amor. E nós estamos em um mundo de provas e expiações que já nos dá uma ideia das nossas características espirituais, ainda muito debilitadas, ainda muito pequenas, né, se comparado ao futuro o que nos aguarda. Então, todos os esforços que nós fizermos hoje por esse bem, né, e por essa felicidade, e passando por essas provações com os melhores dos sentimentos, sem reclamar, sem murmurar, isso vai nos dar uma felicidade, porque nós vamos ter passado por essas provas e expiações com o mérito de tê-las vencido e saudado as nossas débitos do passado. Né? Bom, meus amigos, agradeço pelo estudo de hoje. Foi um texto muito pequeno aqui, né? Mas, assim, tem muita coisa para a gente refletir. E a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Mas muito obrigado por esse estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos. Jesus abençoe a todos. Que a gente possa refletir sobre essas situações, sempre confiando na justiça e na bondade de Deus, que nos oferece tudo o que nós precisamos para o nosso progresso. Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.